oh, come on, man. Breathe. A lot of people see their pets in Toothless. And... Como Treinar o Seu Dragão está chegando num live action delicioso e a gente falou com o elenco e falou também sobre Banguela e pets! Seguinte, nós aqui, como pais e mães de pets, a gente sempre, né, quando assiste Como Treinar Seu Dragão, tem aquele sentimento de você tendo seu gatinho, seu cachorrinho, seu coelhinho, seu hamster, tem aquela coisa com o animal. Bichinho. Assim, seu bichinho, exatamente. E a gente foi muito honrado fazer essa entrevista, uns poucos veículos fizeram essa entrevista no Brasil, e o Fábio falou de quê? Falei da Eva. For me, it was so cool to see a few years later because now I adopt a dog, this dog right here. And I passed through the same stage as Hiccup. Everybody was tell me that oh, come on, man, breathe. She was such a bad dog. She was gonna bite. Nobody want her. She was left in a gym and I rescued her. And I passed through all those stages, and to watch the movie now, I saw with a whole new eyes. Like, yes, it was so great, and I thank you so much for keeping that accents, because when I was younger, I didn't see that, but now with my dog, I saw. That's amazing. Yeah, it's a beautiful thing. Like the human-animal bond is so powerful. That's so powerful, so beautiful. We have dogs as well, and it's just amazing what it brings to your life, the joy it brings to your life, and like the communication. Yes. So I'm glad that we're able to reflect that in the movie. Yes. And a lot of people see their pets in Toothless and the other dragons. The eyes is incredible. But it's also, I think, what is so great about this franchise and what Dean wrote is how relatable all of it is, whether it's you having an animal, going through the trials and tribulations of having an animal, or the father-son, or this kid in a community where all this peer pressure, it's so relatable. We all, whether it's as a father, as a son, or as a pet owner, or that, no matter which angle you're coming from, you do feel a sense of connection and understanding with the story that I think is really great. And the more you watch it, me knowing about this that was brilliant. That was brilliant. Oh, that was smart. That's brilliant. Que bonitinho, gente. O Fábio quase segurou o choro. Segurou o choro, deu pra sentir na sua voz. Sempre que eu lembro da história da Eva, eu fico emocionado. Isso aí não tem como. Isso é um negócio automático meu, que eu lembro de, putz, ela foi abandonada e tudo isso. E é o que eu falei na entrevista com eles. Eu não sabia o quão similar era a experiência do Soluço com o Banguela a adotar um cachorro. Quando eu vi quando eu era mais novo, era legal. E você se identifica muito com a história do pai e do filho, sobre, sabe, tipo, uma questão de, nossa, o que ele espera que o filho seja e o que o filho é de verdade, até eles se entenderem. Mas eu nunca tinha olhado pelos olhos de pai de pet. Então, a partir do momento que eu vejo aquela situação dele, putz, pra se aproximar de um trabalho, você tem que ter muita paciência pro animal confiar em você. Ele vai te morder no começo, ele vai querer se proteger, mas eventualmente ele vai se abrindo e vai ficando um negócio muito honesto, e que é o que o Soluço vira. Ele só queria ser amado e amar de volta. E minha cachorra é isso, assim, sabe? Ela e o Oreo só querem amar e amar de volta. É isso, não, e eu acho que quando a gente pensa, ainda mais o seu caso, que você adotou uma cachorrinha que já era adulta, é meio ali uma coisa do Banguela e Soluço também, que a gente não sabe quantos anos, eu não sei se tem nos outros filmes, que eu não vi, porque eu vi o primeiro, mas que a gente não sabe muito bem a idade, então não é aquela coisa do filhotinho, assim, também, então você ter um pet adulto e ele já vem carregado com esses traumas, é basicamente o paralelo de uma história, assim, então, e tirando também quando você tem esse cachorrinho filhotinho, que é o caso de vocês duas também, de você criar esse amor e ensinar ele desde cedo, assim, é basicamente a história deste dragãozinho aqui. Pra mim, o maior lance é a conexão que você tem com o pet, sabe? Assim, tipo, seja ele adulto ou pequenininho, né, bebê, tipo, mas quanto mais tempo você passa com ele, mais você tem a conexão. Então, assim, é muito lindo ver o Soluço, a forma que ele consegue voar em cima do Banguela, e eles vão criando essa conexão. Você vê que é uma conexão, eles acabam pensando juntos, assim, porque muita gente fala que o pet acaba
se tornando seu dono, né? Tipo, verdade. eu vejo eu no Bruce, entendeu? A gente tem o mesmo humor, a gente tem o mesmo mood, entendeu? Às vezes a gente quer se isolar, a gente vai lá e se isola, entendeu? Eu e o Bruce, a gente tem a mesma personalidade. Eu vou trazer aqui já um outro olhar, que é de gatos. Porque o Banguela é muito doido isso. Eu tive gatos recentemente, eu nunca tinha tido gato antes na minha vida. E gato, ele é muito pior, entre aspas, do que cachorro, porque ele tem uma personalidade dele, a casa é dele, você que mora na casa Você do gato, inquilino. entendeu? Exato. E eu tenho um gato, eu tenho 2 tipos de gato diferentes. Eu tenho o Ted, que é um gato cachorro, que ele vem te dar oi na porta, ele pede carinho na barriga, ele dorme em cima de você. Dado. Ele Dado, quer ele é dado. contato físico. E eu tenho o Gandalf. Então, tipo, quando eu tava assistindo esse filme, da última vez que eu tinha visto, eu vi as animações recentemente, eu chorei muito. Porque eu já tinha essa conexão com os dois, mas eu vou contar uma história muito breve aqui, que aconteceu recentemente, que me lembrou muito, Fá, da sua história com a Eva. Porque o Gandalf, ele era do Renato. Quem adotou o Gandalf foi o Renato. Então, o Gandalf mijou em mim. Vocês já foram mijados por gato? Não queiram isso. Mas o Gandalf me rejeitou durante muito tempo. E eu comecei a criar um vínculo com ele. E essa semana, a gente tá gravando na sexta-feira, essa semana o Gandalf passou muito mal e o Renato não estava em casa. E eu tive que cuidar do Gandalf. E ele é muito desconfiado de tudo e todos. Mas eu sentia que a gente já tinha um vínculo. E um dia eu tive que forçar o gato a tomar uma injeção. No dia seguinte, esse gato não desgrudou de mim o dia inteiro. Como se ele estivesse falando assim: desculpa. Desculpa, mamãe, me perdoa. E ele fazia desculpa. Eu gosto de você. Ele me seguia pela casa inteira. Então eu senti muito, quando eu assisti o filme, apesar de eu ter visto as animações, quando eu assisti o filme de novo, eu senti muito esse meio termo. Porque o Banguela não é só um cachorro, ele tem comportamento de gato. Tem. Que é essa coisa de ficar brincando É. com as coisinhas, de querer, sabe, se distanciar Ele é uma mistura de pouquinho. todos os bichinhos, É. eu acho. Pra mim ele é perfeito, assim, uma mistura. Inclusive, eu na pré-estreia, eu conversei com o Dinho Dubois, eu falei, eu tenho cachorro e gato, ele é uma mistura dos dois, né? Ele é. Aí eu falei, então era isso que eu precisava ouvir. Você que é o criador do bagulho, agora eu sei. Não. Mas é muito isso, de você criar esse vínculo com o bichinho, independente de onde ele veio. É isso, tipo, o Fá adotou a Eva adulta, você adotou um bichinho, sabe? A Bel também, a Bel pegou o Bruce super pequenininho, virou Nem a mãe abriu, do nem Bruce. abriu os olhinhos. Aí a história lá em casa também tem 4 histórias diferentes, uma diferente da outra, mas eu acho muito bonitinho essa história de conexão. Independente de onde ela começa com o bichinho, você vai conseguir encontrar uma ligação ali na história do Soluço com Banguela. Essa evolução, você vê o carinho crescendo e a conexão entre os dois também, eu vejo muito também com o Oreo, que eu cheguei mais tarde na vida dele, só que ele ficou muito apegado a mim, um cachorro que eu amo muito. Os dois, assim, eles são... É muito louco quando você vê que sua vida começa a girar em torno dos cachorros também. Sim. E você vê que o Soluço, ele começa a fazer a vida dele em volta do Banguela, e ele começa a se entender melhor como pessoa por conta do Banguela. Não, é exatamente isso. Eu acho que quando a gente fala todos esses discursos também em relação a isso, uma coisa muito importante que a gente também tem em relação a pet, é você que está assistindo, caso não tenha um pet, caso você queira mais pets, adote um pet. Adote um pet. Não compre um pet. Existem muitos cachorrinhos, gatinhos e animaizinhos que estão em abrigos e querem sua ajuda, então a gente sempre apoia muito a adoção aqui nesse canal. E a gente voltando um pouco a falar de como treinar seu dragão, porque é isso, quando a gente assiste criança, eu tive um caso específico que A gente não era criança. Saiu em 2010 o filme. eu Todo mundo digo tinha assim, a 20 gente anos. era jovem. Jovem. Ninguém era criança mais quando saiu a animação. Você ainda faz você pegar assim. Mas quando a gente assistiu jovem, lá atrás, a gente tinha uma visão de mundo. Depois a gente mais velho tem outra visão. Eu acho que é legal, porque como a gente entrevistou os atores, o Fábio fez essa pergunta pra eles. And I want to ask you guys, how was the first experience in watching those movies when you were little? I love those movies so much, and I know Nico does too. No, watching it as a kid, it was such an experience. And I remember I watched it with my dad. That movie had so much heart, and watching those characters, especially Hiccup, I can relate so much, and never in a million years would I have thought I could be a part of that. I feel like we spend a lot of our time when we speak about those movies, because it is for a movie that's kind of
tailored to a younger audience. I do think that it's so brilliant that it has so much kind of heart and such a powerful message behind it. But I also think something that sometimes we kind of overlook is it's really fun. Like I think the movie's really fun, it's really funny. There's lots of light in it and it leaves you feeling really optimistic. And I remember when I was younger, it's a universe that you so desperately want to be in. So the fact that we kind of get to be in our version of it is very cool. You've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you gonna do about it? Probably something stupid. Cara, e é muito legal você ver, né? Porque eles literalmente são crianças ainda. Eles eram crianças, não eu. Eles. Exato, eles Pronto. eram crianças. Ali e aí, ele já jogou na minha e cara, assim, velho idosa. eles ainda são crianças. A gente O tem Mason o Mason, ele tem 17 anos. O Mason ainda, tem gente. 17 ele anos. Ele não parece, mas ele tem 17 anos. Exatamente, ele é muito novo. A Nico tem 20. E é legal você ver que como eles assumiram bem a essência dos personagens, que pra mim eu acho que era o mais difícil desse filme. Nossa, Não, ele é muito bom. Assim, a gente vai falar melhor também, que a gente vai ter um vídeo especial sobre como treinar seu dragão. Mas assim, só soltando assim rapidamente sobre a personalidade dos dois do filme, assim, perfeitos. Mason Thames é o soluço. Sim. Com tudo, todo o timing de comédia, todo o timing de ser atrapalhado, de ser legal, de ser leal, de ser tudo. Estrid, a mesma coisa dela ser aquela Nicole coisa, Parker, sabe, perfeita. mais brava, mas assim, os dois assim, perfeitos. E lógico que vai ter rodada amiga. Rodada amiga. Vai ter aqui, ó. My YouTube channel is called Entre Migas. Migas is slang for friends. Now we are between friends, entre migas. Amazing. Okay. Yeah. Now I want to ask you a few questions, and if you guys can respond, the first thing that comes to your mind. Okay. A movie or a TV series that you are watching right now besides How to Train Your Dragon? The Studio. Severance. Amazing. What's your favorite curse word? The F word. The I F would word. agree. Yeah. Okay, the F word. And your favorite compliment to give and to receive? I feel like a nice compliment to give is you smell very nice. That is a really Yeah. nice compliment. I don't know what I like receiving. I'm not good at taking compliments. Yeah. Yeah. You smell good is a really good compliment to both give and receive. I love your breath smell good. Like if I'm talking to somebody. Yeah, that's also, amazing. you I just love that. smell-oriented Maybe I compliments. do. Maybe I do. Well, like my biggest fear is like I don't want to smell Is someone bad. being like, God, Yeah. he smells Exactly. bad. So like I brush my teeth like 3-4 times a day. Good for you. Yeah. I'm Pearly, on pearly it. I'm on it. whites. I'm on it. You are very, very right. Guys, thank you so much. You smell very good. Yeah. You guys have a very Thank you so good much. breath. You smell good, man. Yes, thank you. very much. Thank you so much. Thank Congratulations for the movie again. Thank you. It's amazing, and I can't stress enough how incredible it was for me to watch you guys on screen. Thank you Oh, so thank much. you That so means a much. lot. That's so Thank you. kind. A gente não conseguiu fazer a rodada amiga com Jared Butler e o Dean DeBlois, mas temos aí com Nico Parker e Mason Thames. Então... Cheirosos. Cheirosos. Eu amo que cheiroso virou um elogio muito comum recentemente eu aqui. amo. Mas é bom você ser, É bom ser cheiroso. cheiroso. Eu Bom, adoro, importante. eu amo quando as Não pessoas me abraçam feder é assim, muito nossa, que importante. cheirosa. Exato. E o mais legal, a gente fez essa entrevista, mas a gente tem a entrevista completa pra quem é membro do canal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi Jared Butler voltar a ser histórico e tal. Se você é membro, você consegue conferir completa. A gente pegou essa pauta principal dos pés porque a gente falou, vamos fazer um jeitinho miga. Qual é o jeitinho miga de fazer entrevista? É esse, a gente pegar uma pauta e transformar em algo muito maior, muito mais legal e deixar essa mensagem de você adotar bichinhos. Exatamente. Então é isso, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada, Universal, por essa oportunidade. Foi maravilhoso, tudo desse filme foi maravilhoso. Se torne membro, gente. Tá perdendo tempo. Você pode ver essa entrevista inteira, entendeu? Assina o nosso canal, hype o vídeo, tudo isso. Deixa o seu like aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!